propósito do ano. E eu quero vocês aqui comigo. Então, já coloca o relógio para despertar e vamos buscar a presença de Deus. A presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, né? Um tempo de muito engano, muita mentira, de muito afastamento da verdade. E essa questão do Papa abrir esses 5 portais aí no Vaticano, ela tem uma ligação muito forte, né, com o mundo espiritual. E eu não me canso de dizer para vocês que o mundo espiritual, ele é mais real, ele é mais claro do que o mundo físico. Ele é mais espiritual do que o mundo físico. Então, a gente está vendo, né, muitos portais espirituais sendo abertos. Muitos, não são poucos, não. Muitos portais espirituais estão sendo abertos para que demônios tenham autoridade para agir sobre a terra. Eu não sei, né? Se vocês têm sentido isso, mas quem tem uma vida, né, de oração, de quebrantamento, uma vida no altar, tem sentido as coisas meio estranhas no mundo espiritual, né? Então, quem tem vida no altar sabe que as coisas não estão normais, né? A irmã Maria está dizendo que está muito pesado. E está pesado mesmo, né? E isso não é da voz, irmãos. Não é da voz a autoridade ao inimigo, não. Isso é a proximidade que nós estamos, né? Que nós estamos da vinda de Cristo. Na última live eu falei e volto a falar. Os demônios sabem e o diabo conhece a palavra. E eles percebem que é o fim dos tempos. E o mundo espiritual, irmãos, veja que o inimigo, ele precisa de um ponto de contato para agir. O inimigo, ele precisa de um ponto de contato para agir na Terra. Você sabia disso? E esse ponto de contato são os homens. Então, existe um portal espiritual que precisa ser aberto. Então, por exemplo, como é que o diabo age na vida de uma pessoa? O diabo age na vida de uma pessoa a partir do momento que a pessoa busca ela. Irmão, só da pessoa ir num terreiro de macumba, ela abre a sua vida para trabalhar, para o diabo trabalhar sobre ela.
A pessoa vai num centro espírita e recebe um passe. Ela abre a sua vida espiritual para os espíritos trabalhar sobre a vida dela. A pessoa é viciada em filme de terror, de invocação de demônios e espíritos. Ela abre um portal na mente para os demônios começarem a lhe atacar. Então, veja que se há uma ligação, é porque o homem busca. E aí eu digo para vocês, seja sincero agora, os homens estão buscando mais a Deus ou mais as trevas nesses dias? E trevas que eu digo são trevas mesmo, são demônios, são espíritos. Antigamente você não via macumbeiros fazendo macumba na rua, agora está normal você andar na rua e ver um monte de gente fazendo macumba e despacho. Antigamente você não via tanto, agora tem um MC aí que está convidando os jovens a fazer pacto com o diabo. Ele já faz parte da Umbanda, né? Alguém sabe o nome desse MC aí que está convidando o povo para fazer um pacto? Quer dizer, agora, irmãos, está público, está declarada a guerra. E as pessoas têm prazer de se declarar, né? Adeptos a isso. Adeptos a isso. Olha aí, irmão Josenildo está dizendo, né? Que na cidade dele morreu muita gente de acidente. Está muito feio. MC Cabelinho. MC Cabelinho. Ele está convidando os jovens. Ele está convidando os jovens, né? A fazer através da música, através do convite para um show dele. Ele diz que não é, mas é. A música dele está ligada à invocação de espírito. Então, veja bem, irmãos, olha aí, ó. O Papa, a porta santa que se abre no Natal, nos convida a realizar uma passagem. No post sobre o X da abertura do Ano Santo, na noite de solenidade da Natividade do Senhor, Francisco exorta a entrar naquela vida nova que nos foi oferecida pelo encontro com Cristo. E aí vem 5 portais, né? E veja que vocês entendem que a mídia disse que é por que o Vaticano iria abrir. O Vaticano iria abrir 5 portais. Olha aí o MC, ó. MC Cabelinho fala sobre o suposto pacto, terapia e novo álbum. Sou muito ansioso e sensível. Não sou santo, mas também não sou um bandido. E o 4º disco de carreira do Carioca de 28 anos é um dos artistas mais ouvidos do Brasil. Agora, olha lá no peito dele o que está tatuado. A pirâmide com olho de Horus. E isso já declara que ele faz parte da indústria da música das trevas, como a Anitta e tantos outros. Então, assim, o que eu quero falar sobre essa questão é que, meus irmãos, a questão do Papa Francisco, por exemplo, foi abertamente declarado que ele ia abrir 5 portais, não portas. Eles falaram portais. Porque são portais espirituais. É como se o Vaticano estivesse abrindo as portas para entidades malignas agirem sobre a Terra. Essa é a minha visão, né? Você pode discordar. Eu tenho seguidores católicos aqui, mas a gente sabe que o mundo espiritual em torno do Vaticano ele é muito pesado, né? Muitas das vezes é só você estudar um pouco sobre a história e você vai ficar assombrado do que papas fizeram sobre populações inteiras. Então, eu falo para vocês que
São muitos portais sendo abertos, muitos. E aí eu fico assombrado, né? Porque eu não quero tirar o mérito, porque ainda existe muita gente que ora, muita gente na brecha, existe muitos intercessores. Mas se nós vermos o contexto religioso, parece que não está havendo o mesmo fervor e a mesma busca nos filhos de Deus do que nos filhos das trevas. Eu não sei se vocês percebem isso. E eu não estou falando nenhuma heresia, porque o próprio Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Então veja que foi o próprio Senhor Jesus que disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. E parece que eles estão numa intensidade, numa busca pelas trevas, que nós não estamos vendo nos filhos de Deus, num contexto geral. Num contexto geral, né? Eu não estou dizendo que nós não temos homens e mulheres de Deus que buscam ao Senhor com intensidade. Então, existem muitas coisas, irmãos, assombrosas. É totalmente falso, irmã Carlos, dizer que o Vaticano está abrindo falência, né? É não ter noção, falar um negócio desse, vocês não têm noção da quantidade de ouro que existe em Roma. Se Roma só vender o ouro que existe nas portas das catedrais de Roma, já acaba com a crise de Roma. Fora as obras de arte e o que existe de valores dentro do Banco do Vaticano, que no mês de setembro de 2022 foi ordenado pelo Papa Francisco o recolhimento de todo o dinheiro do Vaticano, de bancos privados do mundo, e todo o dinheiro foi enviado para o Banco de Roma. Vocês não têm noção o que é dinheiro que existe dentro de Roma. E isso porque o Papa é comunista, tá? Se o Papa desse o dinheiro de Roma para os pobres, acabaria com a fome da África, né? Mas ele, sendo comunista, ele não tem coragem de mexer no dinheiro de Roma, porque o dinheiro de Roma ele não pode nem pensar em mexer, porque o dinheiro de Roma é de quem manda. Quem manda? Quem está precisando do livro, aí passa meu contato, irmão Miros, para a gente enviar o livro para essa pessoa. As pessoas não têm noção do que é dinheiro, o que é poder dentro de Roma, né? E quando você vê filmes antigos, por exemplo, você vai ver que reis, para tomar decisões, eles pediam instrução para quem? Alguém sabe aqui? Antigamente, quando os reis queriam tomar decisões de começar uma guerra, parar uma guerra, para quem que eles pediam autorização? Alguém sabe? Para a Igreja Católica. A mesma coisa aconteceu, né, em 64 no Brasil, que a Igreja Católica apoiou a intervenção militar. E a mesma coisa aconteceu em 2022, que a Igreja Católica não abençoou JB para ter uma intervenção militar no Brasil. Sem o apoio da Igreja no Ocidente, aqui no Ocidente, a Igreja Romana, muita coisa não acontece. Para vocês verem a influência de Roma sobre o mundo. Sobre o mundo. É isso mesmo, Helena. Até os filmes falam sobre isso. Só que agora, né, a gente está diante de um Papa místico. Um Papa que adora a Gaia, a Mãe Terra. Um Papa que se declara totalmente contra o imperialismo, né? É um socialista, com mentalidade ateísta, teologia cristã ateísta, que eu digo que é horroroso quando você pensa numa mentalidade de uma religião de mais de 1 bilhão de pessoas sendo influenciada por pensamento
e indo contra, né, o princípio. Foi totalmente contra Israel e fez um discurso a favor dos terroristas de Gaza. Se você não enxerga espiritualidade nisso, que a igreja cristã, que se diz, né, que o Gregório lá, o Papa, é a autoridade máxima da igreja, ele está contra o povo de Israel. Você tem noção disso, irmãos? A autoridade máxima da igreja, ele é representante de Jesus na terra. Você acha que Jesus iria contra Israel? Se Israel foi escolhida como a menina dos olhos do Senhor para a manifestação do propósito de Deus para a terra, se Jesus vai governar o mundo por 1000 anos e dentro de Jerusalém, aí o Papa faz um discurso contra Israel e a favor dos terroristas da Palestina. E aí você vai falar isso para um católico ou para alguém que professa sua fé, né? Eles ficam assim assombrados. Assombrados. Que só Deus mesmo, só a misericórdia de Deus, né? Para abrir os olhos espirituais dessa geração. Deus abençoe, irmão Gilmar. Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu falei na live de domingo, e volto a falar, irmãos, uma das coisas que mais nós estamos precisando nesses dias é de discernimento espiritual. Uma das coisas que mais nós estamos precisando nesses dias é de discernimento espiritual. Que a operação do erro está agindo de uma forma assombrosa. A operação do erro está agindo de uma forma assombrosa. Então, quem tem discernimento de espírito, que é um dom do espírito, ter discernimento do espírito, está na classificação dos dons relacionados à Bíblia, que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. Isso diz que quem está familiarizado com a Bíblia tem discernimento espiritual. E o espírito